Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado ou sarado. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós estamos reunidos nessa noite para ouvir a tua voz. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A carta, a epístola de Hebreus, em um resumo, um grosso resumo, é uma carta de exortação. Exortação ao povo hebreu, buscando equilíbrio em várias áreas da estrutura da igreja, de uma forma geral. O autor de Hebreus se preocupou muito com o momento em que o povo estava vivendo. No período em que a carta, a epístola foi escrita, os hebreus estavam debaixo de julgamento de um governo romano muito cruel, o imperador Domiciano, e um homem que tratava os cristãos de uma forma muito violenta. Ele explanava sobre as cidades que todo cristão era um herege e o inimigo de Roma. Então, tudo que ele podia promover ou permitir que fossem feito contra os cristãos, contra os hebreus convertidos, vou falar assim para você alcançar, naquela época, foram feitos. E o que começou a acontecer com a igreja? O povo que
tinha conhecido Jesus através das pregações, muitas delas através do apóstolo Paulo, das experiências que ouviram, os seus parentes testemunharam sobre toda a terra de Israel. Eles experimentaram de milagres, de coisas poderosas. O problema é que quando eles começam a viver esse tempo de perseguição drástica, esse tempo de violência, de assassinatos, onde muitos irmãos da fé, homens inspirados pelo Espírito, homens que se dedicavam à obra, homens que se dedicavam a ir às sinagogas, não anunciar mais a lei de Moisés, mas anunciar perdão dos teus pecados pelo sangue de Jesus da cruz. Esses homens foram assassinados. Isso começou a trazer um esfriamento muito grande sobre os hebreus convertidos. Um esfriamento ao tal ponto que o capítulo 10 chega a dizer que eles estão a ponto de abrir mão e negar a fé em Jesus. Porque era como se todas as experiências que eles tivessem passado, que eles tivessem vivido ou ouvido falar, agora não fazia mais sentido por conta da pressão que eles estavam vivendo. Por conta do momento de tão grande dificuldade que eles estavam vivendo. Então o autor da epístola de Hebreus começa a dizer para eles: eu preciso trazer à memória de vocês aquilo que realmente vai colocar vocês de volta no eixo. Porque a pior situação que um homem confesso, convertido em Cristo Jesus pode fazer é se esquecer das suas obras, é se esquecer de tudo que Cristo fez por ele, ou que deixou como marca registrada para uma operação através de milagres e promessas. Ele diz: não, eu vim aqui porque eu preciso acertar vocês. Ei, vamos despertar, porque o que está causando mal-estar na igreja dos hebreus, o que está causando esse mal-estar no meio de vocês, é porque vocês pararam de olhar para onde tinham que olhar e começaram a enxergar aquilo que não era do agrado de Deus. Vocês pararam de olhar. Ele diz aí no verso que nós lemos, no verso 2, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem que é? Quem que é? Jesus. Ele diz: vocês tiraram os olhos dele, vocês pararam de olhar para ele, pararam de olhar para a causa dele, pararam de olhar para o que ele significa e começaram de forma ficarem atordoados, alarmados, com medo por conta das perseguições, por conta da situação que estamos vivendo. Ei, crente em Jesus, vocês precisam ser diferentes da maioria. Essa é o resumo da carta. E aí ele começa a dizer, da epístola, ele começa a dizer: vamos mudar esse negócio. O meu papel aqui é ressuscitar em você aquilo que não só vai devolver a tua esperança, mas vai te proporcionar um novo degrau de fé. Aquilo que realmente vai mexer com você por dentro. E eu vim aqui essa noite dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Jesus vai mexer no teu interior essa noite, vai colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque se você não estava olhando para o autor e consumidor da sua fé, hoje você vai voltar a olhar para ele. E aí ele se inspira. E aí chega para nós o capítulo 11, que é o capítulo mais famoso do livro de Hebreus, que é relatado como os heróis da fé. Ele relata todo o capítulo 11, história de homens comuns como eu e você, que receberam de Deus uma promessa e esperaram coisas poderosas por essa palavrinha. Fé, emuná. Homens comuns que participaram de experiências gloriosas que não podem ser esquecidas e que precisam ser exaltados como memoriais para alimentar a minha fé e a
É parar de olhar para o Domiciano, o imperador violento que manda matar, e começar a olhar para a história do Moisés. A história de um menino que foi perseguido desde que nasceu. E que sua mãe, em defesa da história da sua vida, o coloca dentro de um cesto, o lança no rio Nilo, na expectativa que alguém o acolha, e a própria filha do faraó o acolhe. E ele vai ser criado dentro do palácio. Alguém que viveu debaixo do decreto de morte, se livra do decreto de morte, se torna príncipe do Egito, e depois o maior libertador que Israel já teve. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Que ele começou a narrar para eles e dizer para eles a dor que vocês estão sentindo, o desânimo que vocês estão sentindo, a apatia que vocês estão sentindo, o desamor que vocês estão sentindo, o esfriamento que vocês estão sentindo, a apostasia que vocês estão sentindo, só tem uma causa: vocês pararam de olhar para onde vocês tinham que olhar. Vocês começaram a se perder em meio às dores. Vocês começaram a se perder em meio às situações de dificuldades. Ao invés de prender num laço de fé a sua alma, a alma de um desses personagens relatados no livro de Hebreus, capítulo 11. Onde ele diz: e Noé, que pela fé obedeceu a voz de Deus, construiu um barco debaixo de uma tecnologia que eles não tinham, para guardar uma família, tantos animais por tantos e tantos dias, passou por temporais. Pela fé, ele livrou a casa dele, a família dele, e foi viver um tempo que ninguém mais viveu. Será que você está me alcançando essa noite? O que ele estava querendo dizer é: vamos parar de olhar e ter como referencial aquilo que deu errado, e vamos começar a focar naquilo que deu certo, naquilo que deu certo. Homens e mulheres que venceram, homens e mulheres que pela fé experimentaram da promessa, homens e mulheres que desfrutaram do poder de Deus, homens e mulheres que tocaram os céus por conta de seus posicionamentos e sua fé. E aí chega no capítulo 12, que eu disse no início que o livro de Hebreus é um livro de exortação, um resumo, porque além de explicar o erro deles, do esfriamento deles, ele o tempo todo fica sinalizando que isso não é ruim, que chamar atenção não é ruim, e que se ele estava preocupado em fazer isso, se o próprio Deus estava preocupado em fazer isso, era porque amava aquele povo. Deus tinha amor pelas vidas, não queria vê-los se perderem. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: o mesmo amor que pairava sobre os hebreus, paira sobre a minha vida e a sua vida nessa noite. Deus não está disposto a perder você, Deus não está disposto a perder a sua casa, Deus não está disposto a perder a sua alma, porque você está desmotivado na sua fé, porque olhou para onde não devia olhar, porque começou a se alimentar de dor, de tristeza, de medo, de angústia. Começou a pensar: mas será que Deus cuida de mim mesmo? Mas será que Deus é tão poderoso mesmo? Teve um Zé Bobão que falou aí esses dias: não, Deus no meio dessa pandemia, onde é que Deus está? Ele respondeu assim: eu não sei, ele deve ter perdido o controle. Ele é que perdeu o controle dos neurônios dele para falar uma bobagem tão grande dessa. Deus não perde o controle nunca. Ele é Senhor com letra maiúscula. Ele está governando, soberano sobre todas as coisas. Queira você ou não, goste você ou não, entenda você ou não, Ele está no trono, governando sobre todas as coisas e sobre a minha vida e a sua vida. Aleluia!
diz, deixa eu chamar a atenção de vocês. Ele prepara o capítulo 11 com uma reunião de nomes inspirativos pela fé, por isso que o título é Heróis da Fé, homens que viveram experiências gloriosas pela fé. E aí ele entra no capítulo 12 para acertar isso dentro da cabecinha deles. Acompanha comigo, por favor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então olha aqui para mim, para eu te explicar esse negócio aqui. Ele começa o capítulo 12 fazendo menção à corrida grega da época, onde eles corriam dentro. Quando você for comigo na Grécia, eu vou te levar lá em Atenas e você vai ver os lugares, né, das antigas Olimpíadas, onde era feito e onde muitas dessas palavras foram inspiradas. Então as corridas eram feitas ali e uma arquibancada gigantesca em volta de pessoas assistindo os corredores, como é hoje, até hoje nas Olimpíadas, né? Os atletas ficam lá, o estádio lotado de pessoas observando os corredores. Então ele faz uma alusão a essa corrida que começou lá na Grécia, que eles tinham conhecimento de como funcionava. Só que ele não estava falando de pessoas comuns como testemunhas. Ele diz aqui, ó, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Lógico que ele não estava falando de pessoas que estavam sentadas assistindo a minha corrida e a sua corrida. Ele estava falando de homens que venceram na fé. Pessoas que passaram por situações como a minha e a sua e que venceram. E ele deu o nome dessas pessoas no capítulo 11. Pessoas que tinham medo, inseguranças, erros, pecados. Está lá o nome da Raabe, a prostituta de Jericó, que foi salva, convertida, ela e a casa dela. Ele fala de pessoas comuns, que tinham marcas em suas almas, que tinham sentenças difíceis, mas que venceram pela fé. Ele diz, existe uma grande nuvem de testemunha que passaram pelas coisas que nós passamos e venceram. E que estão nos observando no intuito de inspirar-nos a vencer também. Ele diz, mas para vencer essa corrida, ele dá o segredo aí, ó. Desembaraçando-nos de todo... Não, vamos ler de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. São duas coisas. Ele diz, desembaraçando, tem que aprender a ler. Fala para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, você tem que aprender português. Fala para ele, para você entender a mensagem. Ele diz, desembaraçando-nos então são duas coisas diferentes, não está falando só do pecado. Ele diz, para que você corra essa corrida, que é a história da vida de um homem que precisa vencer seus desafios, e chegar ao final dessa corrida vitorioso, conquistador, ele precisa se desembaraçar de pesos. Pastora, que tipo de peso é isso? Ele estava falando de quê? Da incredulidade, da falta da fé. Ele estava falando do medo, da insegurança, dos questionamentos, dos pensamentos mirabolantes que vêm na tua cabeça de vez em quando e bota você para baixo. Ele estava dizendo, para correr essa corrida, nós como cristãos precisamos nos desembaraçar, jogar fora o peso. Não tem como você vencer carregando esse peso. Não tem como você vencer carregando essas dúvidas, esses questionamentos.
Ah, pastora, mas é tanta coisa ruim que a gente vê na televisão, está difícil de acreditar no homem. Aí ele diz assim, se não dá para acreditar em ninguém, acredita num só, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e o consumador da tua fé. Se não dá para olhar para o lado, se não dá para olhar para frente, olha para Ele, somente para Ele, mas corre essa corrida. Lança fora, se desembaraça desses pesos medonhos. Você dificilmente vai me ver do altar criticando qualquer denominação. Não tenho parte com isso. Não me meto para falar de igreja e denominação. Mas é bem verdade que temos visto coisas que têm entristecido o nosso coração. E muitas pessoas julgam de uma forma unilateral. Todo pastor faz isso. Todo líder de louvor faz isso. Todo ministro faz isso. E não é a verdade. Porque eu aprendi a tirar meus olhos do que deu errado e firmar meus olhos naquilo que dá certo. A me inspirar no que tem poder de verdade, no que está debaixo da unção de verdade, no que Deus usa de verdade, na simplicidade do Evangelho, onde Deus opera, onde Deus faz. Não importa que hoje somos 200 aqui nessa noite e 10 apenas. Vive essa corrida de fé. E todo o resto tem uma vida de vergonha. Tira os teus olhos dos 190, amigo. Começa a olhar por aquilo que está dando certo. Começa a olhar para aquilo que tem resultado em Deus. Ele estava dizendo, vocês estão esmorecendo ao ponto de abrir mão da fé em Cristo. Porque estão olhando as circunstâncias. Estão com medo do que está acontecendo. Ei, Deus não chamou vocês para correr essa corrida de qualquer jeito. Ele diz, se desembaraça desses pesos. Joga isso fora. Você vai sair daqui essa noite dizendo para sua mente, você não manda em mim. Esses pensamentos de morte, você não manda em mim. Esses pensamentos de depressão, você não manda em mim. Eu sou guiado pelo poder do Espírito de Deus. Jesus vive em mim. E aí ele diz, depois que você se desembaraça desses pesos, aí você tem maturidade para abrir mão de pecado. Aí você começa a entender que tem muita coisa que atrapalha a sua vida, o seu caminhar e a tua fé. São as besteiras, bobagens que você faz. Aí você não consegue abrir mão de pecado antes de abrir mão de peso. Primeiro você abre mão de peso, para depois ter entendimento, dizer, eu tenho uma vida errada, então eu preciso me acertar diante de Deus. Você está aí? Então continua lendo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira para você percorrer, tem uma corrida para você vencer, e que é sua, é só sua. Eu não posso correr por você. Eu não posso correr no seu lugar, Deus deu ela para você. O que eu posso fazer? Está na arquibancada. E dizendo para você, vai. Para não. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Se caiu, deixa, segue. Olha lá para frente. Depois daquela fita lá que você tem que passar, continua correndo, dá o teu melhor. Eu estou aqui na arquibancada te apoiando. É a tua corrida, é a história da tua vida. É você que precisa dar o teu melhor. E aí ele continua dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa grande desonra, vergonha, humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele disse, não dá para confiar em ninguém, confia nele, confia na obra que ele fez.
pela alegria do que o pai lhe tinha proposto, o pai disse para ele: vai lá embaixo, conserta essa bagaceira toda. Você vai sofrer, você vai ter que morrer por eles, pelo pecado deles, pela ignorância deles, pela maldição deles. Mas a verdade é que depois que você fizer isso, meu filho, eles vão poder ser salvos. Eles vão poder voltar para mim. O caminho foi refeito, eles vão poder vir a mim. E nós vamos estar juntos, debaixo de uma só voz, de um só canto. Serão todos meus filhos. A alegria que lhe foi proposta foi muito maior para ele do que a dor que ele sentiu naquela cruz, pagando por preço que ele nunca cometeu, suportando pesos que ele nunca cometeu, para que eu e você pudéssemos estar livres para correr essa corrida. E ele continua dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que se portou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ele dá outro conselho: que é alguém que foi mais perseguido que Jesus. Ah, pastora, mas eu sou muito perseguida. Eu sou perseguida na minha casa, sou perseguida na minha família, eu sou perseguida no ministério, eu sou perseguida na igreja. Ah, as pessoas têm inveja de mim. Ah, as pessoas, você quer. Olha para Jesus. Não existe alguém que foi mais perseguido que ele. Ele foi perseguido dentro da sua casa. Ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos da fé. Homens que ele estava disposto a dar a vida por eles gritaram: crucifica-o. Admiravam o seu poder, mas na hora de abrir a boca diziam: ele é usado pelo diabo. Quando você estiver ao ponto, ele diz assim, de desmaiar a tua alma, de tristeza por achar que você está sendo perseguido, não olha para você, olha para ele. O problema da dor que gera a apostasia e o esfriamento é que a gente começa a olhar para cá. A gente começa a olhar para cá, ao invés de olhar para ele. Quando você se sentir humilhado e envergonhado, lembra que arrancaram a roupa dele, que bateram tanto nele, que ele não conseguia ficar de pé, para ridicularizar, cravaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e disseram: eles não te chamam de rei, seja rei agora. Cadê a minha vergonha? Cadê a minha humilhação? Quando a minha alma se entristece, eu olho para ele, eu digo, como ovelha muda, ele foi à cruz, porque o interesse dele não era ser justificado pelas suas próprias palavras. Tinha alguém que o justificava, tinha alguém que fazia isso por ele. E ele diz assim para os hebreus: não deixa a tua alma desmaiar, não. Para de olhar para cá e para de olhar para quem está trazendo tristeza. Muda o teu foco, o teu olhar para aquilo que vai trazer a esperança e a fé de volta. Muda o teu foco. Começa a lembrar das histórias que você ouviu. Isso é tão importante. A gente conhece uma irmã, foi criada dentro de um terreiro, e a avó era crente, e a avó levava ela escondida para a igreja, e ela na salinha das crianças ouvia a música, né, das crianças que falavam de Jesus. E ela disse que no dia que ela foi fazer a consagração dela dentro do Roncó, que estava tudo preparado para a consagração, para ela se tornar mãe de santa,
o que vinha na memória dela era a musiquinha que ela cantava na escolinha da criança, que dizia: existe um Jesus tão poderoso, que perdoa pecados, que cura enfermos e que no seu sangue tem poder. Ela olhava para aquelas oferendas e para aquela quantidade de sangue e dizia: por que lá na igreja cantava que tinha alguém que tem um sangue que é mais poderoso do que tudo isso aqui? Ela fugiu de lá antes da consagração. Por quê, pastora? Porque ela trouxe à memória aquilo que tinha poder de mudar a sua realidade e a sua história. Não é para você ficar olhando para você, para a sua dor. Não é para você ficar olhando para o teu irmão que caiu. Não é para você ficar olhando para as histórias que deram errado. Olha para quem deu certo. Olha para onde a Bíblia diz que funcionou. Olha para os nomes que a Bíblia diz que estavam debaixo da unção, do poder do Espírito de Deus, que cresceram, que foram abençoados, que prosperaram, que fizeram a diferença. Muda a tua fé nessa noite, para que a tua corrida termine debaixo de glória e de vitória. Aí a partir do versículo 4 até o versículo 10, ele vai dizer para eles: não fica triste comigo não, eu preciso exortar vocês, porque eu não posso ver a igreja que Jesus salvou se perdendo por falta de fé. O maior atributo, a Bíblia diz para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não conseguimos nos mover debaixo de fé, não adianta a gente cantar, não adianta a gente ofertar, não adianta a gente vir para o culto, nada disso vai valer, porque sem fé é impossível. Então ele diz para eles: não briga comigo, porque eu estou chamando a atenção de vocês, mas eu preciso que vocês que experimentaram a graça da salvação, vocês hebreus que se converteram, traga de volta o arder do peito de vocês, daquele primeiro amor, aquela experiência da salvação. E não leva minhas palavras como duras demais, porque o Pai está corrigindo porque ama você, o Pai está corrigindo porque quer você de volta, o Pai está corrigindo porque quer ver você explodir de fé, porque quer ver você realizando, quer ver você vivendo essas experiências. Aí ele continua, lê comigo. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Agora você fica chateado. Você fica sentado aí, fingindo que a palavra não é para você. Você abaixa a cabeça, você disfarça. Ela diz: hoje não vai fazer efeito. Mas ela vai ficar batendo aí dentro de você, até produzir frutos de justiça. Até você entender: caramba, aquilo que a pastora disse aquele dia era o que eu precisava ouvir, mesmo eu não querendo, era o que eu precisava ouvir. Porque aquilo mexeu comigo por dentro. Ele estava dizendo para eles: tem uma geração que experimentou e está abandonando. Porque ao invés de olhar para o alvo, está olhando para coisas da mesma altura. Está olhando de forma horizontal. Quando os nossos maiores exemplos estão na vertical. O Pai, o Filho, o Espírito. E aí ele termina entregando um segredo, lê comigo. Versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele, nesse versículo, ele repete exatamente no mesmo texto de Isaías, capítulo 35, verso 3. Então, ele repete algo que já tinha sido dito pelos profetas, ou seja, ele estava dizendo o quanto ele era conhecedor da palavra de Deus, o quanto ele era conhecedor daquilo que Deus já havia anunciado muitos e muitos e muitos anos atrás.
Ele estava dizendo para eles: restabelecei as mãos descaídas, ou seja, as mãos frouxas. O que acontece quando você tem mão frouxa? Fala aí. O que acontece? Você não pega nada. Você não tem apoio. Você não consegue agarrar, você não consegue segurar. A mão é símbolo de quê? De força. De que mais? De trabalho. Se a mão está frouxa, se ela não tem força para pegar, ela não tem força para trabalhar, ela não tem força para se apoiar, ela não tem força para segurar. Ele estava dizendo: a gente precisa mudar essa situação urgentemente, porque você precisa estar pronto e apto para receber aquilo que Deus vai te dar. As suas mãos não podem estar descaídas ou afrouxadas, como um crente que vive desligado. Não, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para o trabalho, você tem que estar pronto para a força. Por quê? Porque Ele está contando em cumprir o propósito dEle na sua vida. Mas Ele não vai poder fazer isso se você ficar com a mão abaixada. Ele não vai poder fazer isso se você estiver disperso. A pastora falou isso aqui na hora do louvor. Deus está querendo liberar uma unção de sobrenatural. Deus está querendo operar milagres. Deus está querendo operar coisas grandiosas no nosso meio. Mas quem tem mão frouxa não pega a bênção. Porque ele está de corpo presente, mas a cabeça está lá nos problemas. A cabeça está lá no que está trazendo desesperança. Levanta suas mãos assim. Sacode elas. Fala para o Senhor, em nome de Jesus: chega de mão frouxa. Ele vai mandar você correr. Você não pode ter joelhos que tropeçam. Pessoa que tem joelhos, a minha Bíblia diz, joelhos trôpegos ou joelhos vacilantes. Qual que é o significado disso? Não tem firmeza, não tem estabilidade. Ele dá 2 passos, cai. Os joelhos não firmam. O joelho é uma das partes que nos dá sustentação. Como que nós, como crentes, vamos viver uma vida assim? Com joelhos vacilantes. Onde nós damos 2 passos e caímos e tropeçamos. Por que, pastora? Porque tanto os braços, as mãos frouxas, quanto os joelhos vacilantes são resultados da ausência da fé. São resultados da ausência da esperança. Porque, amigo, eu posso garantir que todo paralítico que parou na frente de Jesus e pediu para Jesus: eu quero ficar curado, ele diz: levanta. Ele não levantou eles pela mão. Ele não puxou eles pelo braço. Ele diz: levanta, porque o milagre está acessível a mim e a você. Mas, amigo, a força de levantar é minha e é sua. Nós precisamos firmar os nossos joelhos vacilantes, colocar o nosso corpo de pé e dizer: mesmo que o meu corpo não queira, mesmo que a minha mente esteja dizendo para mim que não vai dar, eu vou seguir aquilo que Cristo tem para a minha vida. E ele termina dizendo: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse versículo é muito rico. Primeiro eu quero que você sublinhe, se você puder, o verbo fazer. E eu deixar claro para você que o significado dele não é criar, fazer, né? Criar, e sim trilhar. Por quê, pastora? Porque lembra que nós estamos falando de hebreus convertidos. Ele não estava pregando para gentios. Ele não estava pregando para homens que não tinham Jesus. Ele estava pregando para homens que eram convertidos. Então, homens que já estão convertidos não fazem caminhos, eles já o têm. Por quê, pastora? Porque Cristo é o caminho. Então eu
não posso fazer um caminho. Cristo é o meu caminho. Eu só trilho essa estrada. Eu só ando nessa estrada. Eu não faço mais nada. Eu não crio mais nada. Eu apenas entendo. Antes eu andava por minha livre e espontânea vontade. Fazia, criava caminhos alternativos. Hoje não mais. Hoje eu trilho o caminho que é Cristo Jesus. Hoje eu sigo a verdade que Ele fala. Hoje eu sigo os seus pensamentos. Hoje eu sigo as suas palavras. Hoje eu sigo a sua promessa. Eu estou nele, trilhando o caminho que Ele desenhou para a minha vida. Então Ele diz, vou trocar o verbo para você entender melhor. E trilhai caminhos retos para os pés. Então entenda, você já sabe que Cristo é o teu caminho, mas você tem que trilhar esse caminho de uma forma reta. Como assim, pastor? Eu sei que o caminho que me leva até a porta pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Meu destino é chegar à porta. E Deus disse, sai do seu lugar e vai para a porta. Esse é o caminho. Esse é o caminho que eu tenho para você. Olha o que eu faço. Olha o que você faz. Estou indo lá. É lá, né? Tem que chegar lá, né? Nós vamos lá. O que você está fazendo? Eu estou indo para a porta. Você está indo para a porta. Não, mas vai reto. Não, mas eu estou trilhando o caminho. Olha o que diz essa escritura. Não retos. Por quê? Porque eu sei o destino que eu tenho que chegar. Eu sei o percurso que eu preciso percorrer. Mas eu sempre dou um jeito de sair. Eu sempre dou um jeito de sair daquilo que é mais fácil para mim, conveniente para mim, do que seguir unicamente, exclusivamente aquilo que Deus está ensinando. Pastor, o que Ele quer dizer com isso? Na medida que você já entendeu, como crente em Jesus, que os seus maiores exemplos precisam ser aqueles que a Bíblia Sagrada diz que deram certo, que funcionaram, que você precisa encher seu coração de fé. Toda vez que você estiver desanimado, abre a Bíblia, vai ler sobre Abraão, o homem cheio de fé, vai ler sobre Noé, vai ler sobre Moisés, vai ler as histórias desses homens poderosos que venceram desafios poderosos. Enche o teu coração de expectativa no que deu certo e joga fora. Se desfaz do peso do que deu errado. Não viva do que deu errado, não viva do que não presta. Ah, pastora, você viu lá o fulano, o que fulano está fazendo de errado? Deixa o fulano lá. Você vai pôr amor às minhas palavras, mas eu não posso firmar meus olhos no fulano. Eu tenho que olhar para o que dá certo. Eu tenho que olhar para o que vai chegar no alvo. Eu tenho que seguir aquilo que Jesus falou que ia fazer. Eu posso orar pelo irmão, eu posso interceder por ele, mas ele não pode ser exemplo para mim. E você precisa amadurecer para entender isso. Quando você chega a essa maturidade de parar e dizer assim, não me importa se a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Muitos, não são todos. Vai ter gente que não vai se vencer a apostasia, vai continuar chorando aos pés de Jesus, dizendo, eu te amo, Jesus, e eu não vou abrir mão desse amor. Não importa que muitos se apostataram, eis aqui o meu amor por ti. E quando você entende isso, você chega a um nível de maturidade e você vai me dar liberdade para falar assim, que você começa a trilhar
o caminho que Jesus te destinou com cuidado para que ele seja reto. Por quê, pastora? Porque agora já não fala mais de mim. Fala de pessoas que vão vir após mim. Ele chama eles de quê? Lê aí. Ele chama eles de quê? Último versículo. Mancos. E trilhai caminhos retos para os seus pés, para que os mancos que venham após não se desviem ou se extraviem do caminho, mas sejam por ele curados. Então, quando eu começo a chegar nesse nível de maturidade, eu já vou falar para terminar. Você não vai falar mais aquilo que você realmente pensa, porque para alguns isso é sinceridade, para mancos isso é pedra de tropeço. Você não vai sair por aí fazendo aquilo que te dá na cabeça. Pastora, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sei, querido, mas para o manco isso pode ser pedra de tropeço. Agora você já não vai mais escolher o que lhe convém apenas. Você vai pensar: será que se eu fizer esse caminho sinuoso desse jeito, buscando aquilo que eu quero ou o que me interessa, a minha família vai conseguir chegar lá? Porque para manco, para quem tem dificuldade no caminhar, qualquer desvio é abismo. Qualquer curvinha mais apertada é abismo. Porque toda dificuldade e força que ele tem, ele põe para continuar a caminhada. Mas quando você começa a sair e ele perde você, ele entra em qualquer lugar. O que ele estava dizendo é: eu preciso ressuscitar os cristãos hebreus convertidos, para que eles voltem a ter fé em Cristo e parem com essa bobagem de ficar olhando vida de derrotado, de gente destruída, e colocar isso como motivo para paralisar ou para esmorecer a fé. Eu preciso que vocês acordem, eu preciso que vocês voltem para o prumo. Mas quando vocês chegarem na maturidade, vocês não vão se preocupar só em buscar os testemunhos da Bíblia para ajudar você, não. Você vai cuidar do seu caminho, para que os outros olhem e digam: eu posso seguir, porque tem um caminho reto à minha frente. Os maduros começam a entender que para trilhar esse caminho, por muitas vezes eu vou ter que dizer: não, não quero não. Mas por quê? Você pode. Aí você vai dar uma olhadinha para trás assim e vai lembrar: se eu fizer, o manco vai cair. Se eu fizer, ele pode morrer. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero dizer para você que nós precisamos acordar e trazer aos nossos corações aquilo que realmente nos dá esperança. Eu não estou nem aí para as notícias que a televisão diz. A palavra que Deus disse é que vai revirar esse país de cabeça para baixo e vai nos fazer um celeiro de profetas, e nós vamos às nações, nós vamos ganhar o mundo pregando, nós vamos ministrar o avivamento sobre os 4 cantos dessa terra. Que o Brasil, que era visto como um paizinho de nada, vai ser colocado uma estatura tão grande. Não é por causa de homens, é por causa da palavra, é por causa da promessa, é porque Deus disse que faria, e eu estou confiando nele. A
A minha fé tem que estar no Cristo vivo. A minha fé tem que estar nesse que profetizou sobre a minha vida. E à medida que as minhas mãos forem se fortalecendo, que quando a fé pega você, você pode ter ficado um mês de bico com Jesus. Não vou na igreja. Ah, não estou chateado. Ah, eu estou fria, estou estranho. Mas quando a fé te pega, você começa a sentir que a mão não está mais dormente. Você começa a sentir a força da mão voltar. O joelho que estava tremendo não treme mais. Você já começa a andar, porque a fé vai queimando, a fé vai te aperfeiçoando, a fé vai colocando as coisas no lugar. E depois que você estiver pronto, Deus vai encher você de maturidade para entender. Não trilhe o seu caminho de qualquer jeito. Tem gente olhando para você, tem gente olhando para você como um testemunho de fé para a vida dele. Ame, não faça isso para si encher de glamour ou dizer: são meus seguidores, estão vindo por conta da minha vida reta. Não, amigo, não é por nada disso. Quem gosta de seguidor é Instagram. Deus gosta de homens e mulheres que amam o próximo, que se preocupam com a vida, que abrem mão de coisas porque tem medo dos pequenos se perderem, tem medo dos pequenos se desviarem, e vão para a cruz e vão dizer para o Senhor: Senhor, eu queria tanto estar naquela festa, mas eu não vou não, porque se eu for um dos pequenos, pode achar que eles estão prontos para ir, e eles vão cair, Deus, e eles vão se ferir. Eu quero profetizar nessa noite que a maturidade encontre você, e que seus caminhos sejam retos, para que todo mundo que siga e veja Deus na sua vida, e veja operar de Deus na sua vida, entre por esse caminho e saia desse caminho curado, sarado de tudo aquilo que o prendia de caminhar perfeitamente para louvor e honra do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Se está faltando inspiração perto de você, olha para o alto. Se está faltando inspiração de gente que anda o caminho reto, começa a olhar para quem deu certo. Hebreus capítulo 11. Começa a olhar para a vida de Jesus. Mas não usa o teu irmão como motivo para você esfriar a sua fé. Não usa a queda, os problemas do seu irmão para esmorecer a obra que Deus já começou a fazer dentro de você. Se não tem ajuda do teu lado, comece a clamar para um Deus que é perfeito, um Deus que é santo. E que a gente venha buscar não só caminhos retos para atrairmos testemunhas, mas para a gente começar a mostrar para o mundo a nossa maturidade em amor, no nome santo de Jesus.